amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis da Record, dessa vez dos capítulos 170 a 174, dos dias 13 a 17 de setembro de 2021. A Marílis, a irmã do faraó, descobre um pequeno verso, um documento, nas coisas da segunda esposa de Faraó. A esposa que não há nenhuma predisposição contra ela, por ela ser também do povo Ixo. A predisposição é contra a egípcia, porque a primeira esposa real que ele fez por uma questão política. Então achavam que o atentado que houve poderia ter sido feito por conta dos próprios egípcios não quererem ele no lugar de um faraó egípcio e ele sendo Ixo. Mas a Marília descobre esse papel, possivelmente um recado do faraó que foi deposto para ela, nas coisas da segunda esposa, que é a esposa Ixa. E ela fica apavorada, estupefata, e ela chama o primeiro-ministro, que é o general, para dizer para ele da sua preocupação e da sua suspeita. E ele vai investigar antes de dizer para o faraó. Nisso ela convoca para um almoço o irmão e as duas esposas. E nessa hora há um segundo atentado contra a vida do faraó, porque envenenam o vinho, E quem toma o vinho, primeiro é o copeiro e segundo a própria Marília. E todos os dois morrem. O faraó fica inconsolável, porque era louco pela irmã e só tinha ela de família. Enquanto isso, Jacó, ou Israel, tinha pedido aos filhos para ir atrás do corpo de José, que ele queria dar um sepultamento digno, Mas eles sabiam que não tinham como encontrar, porque eles venderam José para os mercadores ismaelitas, E aí, realmente, eles voltam dizendo que não acharam nada, que procuraram em todo canto. E ele se conforma e dá as buscas por encerradas. Por outro lado, enquanto isso, José e o seu companheiro que ele fez nessa escravidão pelo deserto, que estava sendo escravizado também, que era de um outro povo, eles foram ficando amigos, E esse rapaz ele começou a admirar o Deus de José, porque ele começou a ver que Deus era com José, E eles vão ter que trabalhar antes do dono deles, o mercador, arranjar uma compra, para eles. Eles vão trabalhar na irrigação dos egípcios, E essa irrigação é muito perigosa, porque as pessoas tinham que entrar no rio para trazer a água. E nisso podia ser comido pelos jacarés, E aí, o que acontece? José, com a sua inteligência dada por Deus, isso não tem na Bíblia, isso é alegoria, Ele faz uma máquina feita com madeira, com cesto, e traz a água, e a água é escorrida através de uma alavanca que ele faz, e a água vai irrigar sem eles precisarem entrar no rio. Então, todo mundo fica muito feliz com isso. E quando o dono dele chega e vê que ele fez isso, você também tem mais outras coisas que eu não saiba, mais outras surpresas, você sabe ler, por exemplo, escrever, ele sei. E aí ele tira um papelzinho para ele ler, porque quase ninguém sabia ler naquela época, Só quem tinha riqueza
quem era bem educado. E esse próprio mercador não sabia ler o papel que tinha. E dá para ele, e ele fica muito alegre ao ler esse papel, ao José ler esse papel, porque esse papel iria dar lucro para ele, né? Então eles vão vendê-los, todos dois, conseguem vender o primeiro, que é o amigo de José, e ele disse que, olha José, se eu não lhe ver mais, você pode ter certeza que no dia que eu lhe encontrar, eu vou querer conhecer mais sobre o seu Deus, né? Isso não tem na Bíblia, é tudo alegoria, esse rapaz foi inventado na novela, mas é como eu digo, a novela não é um estudo bíblico, é uma novela. Então, tem que ter essas alegorias para poder não ficar tão pequeno, né? O que acontece mais? Depois que ele inventa isso aí, né, o preço dele sobe, né? E ele também sabe ler e escrever, então o preço dele sobe. E quem é que vai comprá-lo, né? A mulher de Potifar está imprensando ele para ter novos servos, porque os que ela tem são ainda da outra esposa que é falecida, né? Porque Potifar, no caso aí, não diz na Bíblia isso, ele era viúvo e casou com ela, ela é uma moça bem mais nova. E ela queria novos servos, que disse que os servos do tempo da esposa que morreu não a respeitavam. Então ele vai e compra José, né? José é levado para lá e é interessante que, primeiro, a princípio, a mulher de Potifar não gosta do José porque soube do recado dado pelo mercador de que ele era um descendente de Abraão, assim como ela também é descendente de Abraão. Só que ele descendente do filho de Abraão, Israel, e ela descendente de Ismael, que ela diz de boca cheia que é o primogênito e que ele é que é realmente o filho principal, né? E ela já começa com a predisposição com os reis. Não tem na Bíblia, mas tem na novela, né? E ela inventa de mudar tudo na casa, fazendo decoração, e ele se esforça muito, mas não consegue chegar a princípio no que ela quer, e ela diz que vai devolver, vai mandar devolver, e ele fica muito triste porque ali ele não apanha, ele não está sendo maltratado, e ele está muito feliz de estar lá, né? E ela, mas aí termina que ele trabalha a noite inteira junto com outra serva e ele consegue fazer uma coisa que agrada a ela e ela fica com ele, né? Então, por outro lado, a Zenate, que é uma moça, filha do, vamos dizer, segundo sacerdote, porque o primeiro já é muito velho, está ficando gagá, e esse segundo provavelmente será o sumo sacerdote. Ele tem uma filha, Azenate, o nome dela, e não é filha biológica, é uma filha criada por ele pela esposa. E ela dá muito problema por ser criada, isso não tem na Bíblia, porque a Azenate, na Bíblia, vai ser a esposa de José mais tarde, né? E eles se encontram porque a mãe dela é amiga da mulher de Potifar e ela vai lá, né, com o servo que está escoltando ela. O pai dela coloca um servo para escoltar. E quem é o servo? O amigo de José, né? Isso não tem na Bíblia, mas é interessante, é uma história paralela. E aí os dois se encontram e ficam muito felizes de estarem trabalhando perto, né, um do outro. E a Zenate, a princípio, e José se entreolham e a gente vê que há uma química entre eles, né? Eles se olham, mas depois ela vê que ele é um escravo e ela trata ele mal, né? Mas futuramente vai ser o esposo dela, né? Ela não sabe, né? Enquanto isso, no acampamento de Israel, Judá fica tão depressivo
e ele se sente tão culpado, porque foi dele a ideia de vender o irmão, que ele não aguenta ficar ali. Ele pede ao pai para ele ir embora e para tentar a sua vida sozinho. Essa saída de Judá, da família, dos irmãos por um tempo, está na Bíblia. Ele sai realmente, e depois que ele sai, ele vai para uma outra terra e lá ele faz amizade com um rapaz e termina se casando por lá, é o que a gente vai ver depois. Israel, antes dele sair, dá uns presentes para ele, né? Engraçado, que vai ser usado mais para frente, né? Nós vamos ver mais para frente. Ele dá um cajado, ele dá um selo, né? De selar, e dá um cordão de botar no pescoço, né? Então, esses 3 objetos, eles trazem, vamos dizer, a chancela da família de Israel. E isso vai ser usado mais para frente, está na Bíblia, esses 3, vamos dizer, objetos que Judá vai usar mais para frente. E nós vamos ver isso. Então, termina a novela com a perspectiva de procurarem a pessoa responsável pelos atentados ao faraó, inclusive a morte da sua irmã, e também a ida de Judá para esse outro povo, onde vai começar uma nova história de Judá. Mas depois volta novamente a Bíblia para a continuação da história de José. Que nós vamos ver em todos esses capítulos o que a gente viu. Tem mais alegoria do que Bíblia agora, né? Nesse período. Mas o que tem de Bíblia realmente? A história de José, né? A inveja dos irmãos, venderem o José, ele sofrer muito com isso, né? Ele ser vendido como escravo, ele depois trabalhar na casa de Potifar, tá até aí a novela. Nós vamos ver o restante e que nós vamos ver que ele vai sofrer mais, infelizmente. Mas o Senhor era com ele. O que a gente vê na Bíblia, né, é que o Senhor era com ele e ele prosperava em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Na Bíblia se repete essa frase: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. De novo, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Mais tarde, quando ele vai preso, né? Que mais? Porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que lindo. Então é isso, amados. Quando a gente tem o Senhor, quando a gente coloca Ele na nossa vida, para Ele nos ensinar, para Ele nos dirigir, né? O Senhor nos dá a prosperidade espiritual e também material, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Que o Senhor abençoe cada um.